Bom dia, pessoal. É, Gravando esse vídeo porque tem muita gente ainda com dúvida em relação à representação dos circuitos, certo? Para dar continuidade para chegar em seção dos condutores, corrente do disjuntor, precisa fazer esse desenho de representação, onde tem bastante gente com dúvida. Esse desenho de representação ele é feito depois que a gente faz a parte de distribuição. Então entra no meio do caminho aí, tá certo? Então no desenho, eu tenho o desenho, representação e tenho aqui a minha tabela de distribuição, tá? Não foca nisso daqui porque é isso que eu já estava aqui, né? Eu fiz e vou deixar aí. Depois a gente trabalha isso e aquele vídeo lá. Vamos se preocupar com, né, a divisão, né, tudo em ordem, representar isso na planta, tá? Então eu vou falar sobre isso. Se o vídeo ficar muito longo, aí eu vou dividir ele para falar sobre seção do número de circuitos agrupados e também no seção de comando. Mas vamos ver como que rola esse vídeo aí, tá? É lógico que eu não vou fazer a planta toda para não ficar um vídeo extenso, tá? Mas eu vou fazer uma representação, né, do circuito 1, 3 e o 4 que é lá em cima para vocês entenderem, tá? Então, o desenho tá aqui, eu tenho representação, né, ó, das tomadas, cada número aqui representa o circuito, né? Então, eu desenhei, fiz a divisão do circuito, representei o circuito nas tomadas, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a potência, tá? Do ambiente, né? Que a gente faz naquela parte de levantamento, ó, por exemplo, na sala 400. Eu dividi em dois pontos, então 2 de 200. Aqui é o número do circuito, tá? Tá no circuito 1, ó. Distribuição do circuito, iluminação da sala, tá certo? E aqui é o comando, é uma das coisas que o pessoal tem dúvida. Eu vou colocar aqui já a letra que representa e depois a gente fala sobre, tá? Por exemplo, ó, nessa sala eu representei duas formas de iluminação. Então, A e B, né? Então, A e B, né? Foi isso que eu pensei. Então, tá funcionando separadamente. Então, eu tenho um interruptor para A, um interruptor para B. E, e, e cada um, né, liga separados. Esse aqui é a representação de interruptor simples, tá? Eu só tenho um interruptor para um ponto de iluminação e esse é interruptor paralelo, tá? Esse B aqui, né? Essa simbologia com anteninha que eu falo é desse ponto de iluminação e eu tenho dois. Eu consigo ligar e desligar tanto aqui como do outro lado da sala, tá certo? Então aí eu já falo sobre isso. Mas vamos focar no circuito primeiro, na representação do circuito. Tem gente também com dúvida em relação à posição do quadro de distribuição. O quadro ele tem que estar em um local de fácil acesso, de preferência tentar deixar mais centralizado possível, porque fica mais fácil a distribuição do que se você deixar um canto e às vezes você tem que passar todo mundo para o mesmo eletroduto até chegar na outra ponta da planta. Então, no meio fica mais fácil, né? Mais centralizado, se possível. E fácil acesso, por exemplo, esse quadro está aqui, ó, na sala, então eu tenho acesso na sala, todo mundo tem acesso na sala, né? Eu não tenho nada que impede o acesso desse quadro. Isso é muito importante, tá? Feito isso, aí eu começo a representar os eletrodutos, né? E os condutores, né? Então aqui eu vou falar do 1, do 3 e do 4, tá certo? 1, 3 e 4. Então, assim, o ideal é que se faça o desenho, começa circuito por circuito, porque aí você vai alimentando o eletroduto de acordo com você vai avançando nos circuitos, tá? Então, eu vou começar assim, ó. O que eu, né, pensei passo um eletroduto aqui, tá certo? E daqui vai para baixo e daqui é para ligar o 1, tá? Então aqui e aqui.
aqui, pera, vamos fazer essa, tá? Aqui e daqui para baixo, tá? Eu preciso de dois condutores, ó, vou representar aqui, pegar esse símbolo, preciso de dois condutores para essa iluminação, basicamente, tá, gente? Então, eu preciso da fase e do neutro, é uma lâmpada 127, tá certo? Fase neutro, cheguei até um ponto de iluminação, tem que chegar até o outro também. Deixa eu representar com esse daqui, certo? Também fase neutro, tá certo? Não vou representar no comando, eu faço num outro vídeo, né? Ou nesse aqui se não ficar algum. Depois eu explico o comando. Vamos focar só na distribuição no circuito, na representação dos circuitos. Então, lógico que tem um aqui embaixo, tá? Mas eu só vou fazer essa parte da sala aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, poderia passar para cá e daqui para cá, certo? Então aí eu vou passando conforme os circuitos e o que, né, o projetista achar melhor. Lógico que quando você faz um desenho, você pode mudá-lo, tá? Então, não é uma coisa definitiva. Você faz o desenho, dá para melhorar aqui, melhorar ali, então você faz essas alterações para ficar mais fácil a instalação e até mesmo uma instalação mais econômica, tá? Fiz assim, aí eu tenho agora, por exemplo, 3. O 3, mesma coisa, ó, eu passo no mesmo eletroduto. Então, ó, vou colocar aqui, ó, representar o 3. Vou até mover isso aqui pro lado. Por 3, certo? Não vou ligar essa tomada, porque eu fiz o esquema depois, eu mostro como que eu fiz essa ligação. Porque aqui tem 3 também e eu aproveitei a mesma aparelho, tá? Mas vamos focar nesses 4 aqui. Então, ó, fase neutro, sempre vai partir do quadro, daqui até aqui, cheguei com a fase neutro. Ligou nas tomadas? Não, então eu tenho que fazer um eletroduto, passar um eletroduto até as tomadas, tá? Quando se tem uma tomada do lado da outra, não precisa fazer aquela representação na parede, tá? É aquela, vamos colocar assim, aquela caixinha, né? Aquele terminal que dá para ligar duas tomadas, 2, 3, tanto faz, tá? Então, ó, eu preciso passar com, né, antes de eu representar linha de chamada, tá? Eu faço essa linha de chamada, o pessoal também tem dúvida, porque se pesquisar plantas, tem plantas que representam os condutores na própria linha do eletroduto. Só que se faz assim, você tem que sempre mexer, né, com o ângulo, ficar bonitinho ali, né? E aí também na hora de ler, você mexe muito na planta ou na cabeça, vamos dizer assim, então fica, eu não acho organizado. Então eu faço linha de chamada, ó, porque, por exemplo, ó, como tá aqui, fica tudo na horizontal aqui, eu consigo enxergar, certo? Não teve trabalho de ler a planta. Então, parte do quadro, né, fase neutro, né, chegou até aqui, daqui eu continuo, certo? E daqui eu desço. Então ele tem que passar por aqui. Então tem que representar tanto aqui como aqui. Tá certo? Ó. É errado. Então, ó, assim, ó, tá vendo que o 3 ele aparece aqui, aí ele liga aqui, faço uma derivação e passo, né, por aqui, né, entre esses pontos, mesmo que não tenha ligando o 3, tá? E aqui, porque é cabo, gente, não é via Wi-Fi. Eu brinco, não é via Wi-Fi, não é via Bluetooth. A energia não transmite assim, é via cabo. Então o cabo sempre vai partir do quadro e você tem que levar até o terminal, né? Um exemplo, ó. Então eu fiz um 3, beleza. Vou fazer o 4. Se eu faço o 4, ó, nesse esquema aqui, ó, tá vendo? Se eu faço o 4 nesse esquema, opa, apaguei. Se eu faço o quadro nesse esquema aqui, ó, não fiz bonitinho, tá? Deixa eu até arrumar isso aqui, né? Só pra não... Fiz o 4 nesse esquema. Deixa eu representar aqui já
linha de chamada, que eu já faço. Aqui, vou fazer aqui também. Não, aqui não, porque senão vai... Isso aqui. Ó, se eu represento, ó, o 4 tá aqui, eu só tô representando assim, ó, quer ver? Assim. Aqui e aqui. O que que isso me representa? O que que me chama a atenção, né? Eu tenho dois condutores, fase neutro, que pertence ao circuito 4, tá certo? Só que passa aqui e aqui, acabou. Não tá errado, porque não tem energia elétrica passando. Eu só passei dois fios, que os fios eu disse, né? Representei que são no circuito 4, mas não tá ligado em lugar nenhum, né? Em lugar algum. Então eu tenho que partir do quadro. Então é sempre interessante, antes de fazer isso aqui, partir daqui, ó. Então aqui começa. Então, do quadro para o ponto de iluminação, o 4 é o mesmo 4 lá em cima, mas eu tô passando, ó. Passei por aqui. Aí, ó, aqui não tenho, então vou criar um eletroduto. Lembra que eu falei? Faz por circuito que fica mais fácil entender. Cria um eletroduto. Deixa eu representar assim. Passei o eletroduto, certo? Passei o 4 e aí eu represento nos terminais, tá? Então esse é o esquema de circuitos, tá certo? Eu nem sei quanto que ficou esse 10 minutos. Então eu vou parar aqui e aí eu faço um outro vídeo e já prossigo, tá certo?